Vamos começar aí por essa, pensar aí, eu acho que seria interessante, né, as pessoas pensar, porque tem uma questão, né, parente, interessante, né, que a gente escreveu recentemente um texto aí sobre como é que foi se dando a presença do indígena no censo, né. Não é nada novo, né, a gente é um diálogo que a gente aprofunda a partir de duas referências, principalmente, né? O texto do João Pacheco, que fala sobre o indígena no censo, né? E a tese do Sérgio Pessoa, com o qual eu escrevi esse texto, né? Que vai aprofundar, né, essa manipulação do pardismo. E aí, já vou colocando aqui a palavra caboclo, né? Que no final do século XIX era o caboclo que aparecia no censo. Então, parente, eu queria que você nos trouxesse aí a etimologia da palavra caboclo, para que a gente possa entender isso, que as pessoas entendam a partir deste referencial de diálogo nosso e dos fatos históricos, né? Então, a Perfeitamente. palavra é sua. Em primeiro lugar, Porangara, como nós falamos em língua Nhangatu, né, a língua geral da Amazônia, Porangara significa bom dia, né? O Ihoró é como a gente também fala em Sateremaué, a língua daqui da região também do nosso pessoal, ou também nós podemos falar, né, o Ilanau, que é a mesma coisa, que significa bom dia. Então, nesse caso, é o Ilanau, Ihoró e Porangara para vocês. A palavra, no início, no original, a gente pode pensar inicialmente como tapuio, tá? Bora olhar como tapuio. Inicia-se com esse processo, inicia com esse nome tapuio, porque antigamente, lá no litoral, o pessoal, os povos de origem tupi, chamavam os seus inimigos de tapuio, que não tinham nada a ver com tupi, e eram outra língua, eram outro costume, outros povos. Então, o tapuio ficou, né? Com um determinado momento apareceu a palavra caboclo, mas isso aí é depois mais. Eu vou falando um pouco mais sobre a visão amazônica, tá? Inicialmente, então, a palavra tapuio, que era o inimigo dos povos tupi, virou a palavra indígena, né? Ninguém mais era abá, como antigamente falavam para o indígena de origem tupi. Era todo mundo tapuio, ou tapuia, né? Dependendo da região. Na época da colonização da Amazônia, o tapuio era muito usado porque direcionava aquele indígena que, entre aspas, era destribalizado, era desaldeado e vivia em Belém, vivia nas outras regiões, em Manaus, por exemplo, né? E sem seu povo, né? E sem a sua cultura, a população local era tapuio, todo mundo era tapuio, tá? A, a palavra caboclo, né? Vem do tupi também, caboclo, que significa aquele que saiu do mato, aquele que saiu da floresta, né? E hoje em dia, no entendimento da língua geral, nós entendemos como aquele que saiu da floresta, mas macho, aquele que não quer ser o que era e deseja ser o que é o que nunca vai ser, e aí fica naquela questão, naquele meio termo, não sabe o que vai ser, não sabe o que é, tem vergonha da sua origem, mas também não pode ser aquilo que ele sempre deseja, né? Que é o caso do, entre aspas, do homem branco. Então, o caboclo tem esse problema, essa dificuldade em se enxergar, em se entender e se compreender nesse sentido, né? Agora, segundo Stradelli, o caboclo era cauoca, né? Que é uma outra palavra, uma outra questão. Cauoca significa, segundo Stradelli, significa o que tem franjas, né? Por quê? Porque naquela época, no descimento, né, houve o descimento, uma revolução muito importante, muito grande na Amazônia, chamada descimento. Imagina você que nessa época era uma coisa incrível, você andava no rio e você encontrava levas e levas de pessoas indo e vindo como se fosse uma grande avenida, né, de pessoas se deslocando das aldeias para as cidades. E muitas vezes eram
eram levados à força mesmo, porque, aliás, a maioria das vezes foi levado à força, né? Outros foi conscientizado, entre aspas, né? Foram direcionados para as cidades, né? Pelos padres, foram conquistados, né? Culturalmente pelos padres, né? Naquela época, e aí resolviam por conta própria ir. Mas outros, na outra verdade, eram as guerras justas, né? Eram levados por força, né? A força como escravos mesmo, né? Para as grandes cidades ou para os novos aldeamentos. Daí surgiu grandes aldeias naquela região, nessa época, né? E nessa época mesmo surgiu o termo Cauoca, né? Segundo o Stradelli, aqui na região, Cauoca significa porque tem franjas, por causa que era assim que a administração portuguesa fazia, né? Com as pessoas que chegavam, eles cortavam as franjas de todo mundo, como se fosse todo mundo igual, e aí os falantes de Nhangatu, que não estavam nas aldeias, na administração colonial, mas que estavam fora, começavam a chamar pejorativamente essas pessoas de Cauoca, né? Cheio de franjas, porque todo mundo é igual, né? Era uma forma de eles, digamos assim, colocarem todo mundo na mesma situação. E também tem outro nome que significa Cauoca, segundo também Stradelli, significa cabeça oca, ou seja, na visão de que ele não tinha mais ideia nenhuma, passava a ser simplesmente um gado na mão dos colonizadores, né? São pessoas que deixaram a sua cultura, são pessoas que abraçaram uma nova cultura, abraçaram uma nova religião e passaram simplesmente a fazer parte desses conquistados, né? Para essas pessoas, para as pessoas de fora, eles eram os cabocla, o cauoca, ou seja, cabeça oca, porque não tinha visão, não tinha entendimento, não tinha nada, simplesmente se deixaram levar pela administração portuguesa nessa época. Né? Daí surgiu, olha só, tapuio, que no original é isso mesmo, né? Vem da palavra inimigo, mas, no entanto, se tornou a palavra indígena. Hoje em dia, em Nhangatu, nós chamamos de tapuio para indígena, independente do que seja. Se você mora na cidade ou na floresta, você é tapuio, independente disso, né? Porque vamos dizer assim, nessa visão geopolítica de ver, são os indígenas, a raça indígena, a raça vermelha, né? Então, esses são os tapuio. O Cauoca é aquele que saiu simplesmente do mato e aquele que simplesmente não se enxerga como indígena, que infelizmente é a maioria. Né? Infelizmente é a maioria. Eu estou falando aqui do nível de Amazonas, a gente pode também falar do nível de outros lugares, né? Mas do Amazonas, 70% da população do Amazonas, você sabe, olha para a aparência dessas pessoas e você vê a origem delas. Elas não são pardo negro, como a maioria do pessoal hoje em dia está criando a ideia de pardo negro, né? Não existe isso, né? Aqui da Amazônia, não. Né? É o pardo indígena, como diz o título aí, é o pardo indígena, porque você olha e eles se veem, eles nunca vão se encontrar negro de origem, por causa que é uma outra história, né? É uma outra visão, né? E também um passado totalmente diferente do que houve no restante do Brasil, vamos dizer assim. A Amazônia aqui, os escravos eram os indígenas, né? Tanto é que você vai encontrar poucas pessoas de origem negra como, entre aspas, sendo usado como escravos na Amazônia. A maioria realmente era indígena, independente da população, independente da etnia, independente do povo, era indígena os escravos. Né? Então, a escravidão indígena aconteceu na Amazônia e em todo o termo amazônico. Né? Então, essas pessoas que se tornaram os caboclos, os cauocas, eles foram, digamos assim, os ancestrais dos caboclos de hoje, que então tem esse problema, essa problemática muito séria de não se olhar no espelho, de não se enxergar e de não se ver, né? Costumam ver televisão. E a televisão eles encontram pessoas de fora, né? O seu próprio sobrenome, né? Oliveira, Pereira, Reis, né? Glória, né? Todos esses nomes são portugueses, e em dado momento eles pensam, putz, será que eu sou português? Por quê? Porque meu nome é português. Mas não esquece que em 1860 foi proibido, inclusive, os sobrenomes indígenas na Amazônia. Escapou alguns, como Baraúna, né?
como outros sobrenomes, que ainda tem em poucos na região amazônica, mas o restante, todo mundo foi engolido pelos sobrenomes portugueses. Você, assim como aconteceu com o meu avô, inclusive, né? Você era pego, falando língua geral, que era uma língua proibida nessa época, logo Criminalizada. depois, né? E aí você era obrigado era batizado, inclusive, e ganhava um novo nome, né? E, inclusive, um novo sobrenome. Seu sobrenome seria o do padre que te batizou. Foi assim que aconteceu com o meu avô, o meu bisavô, né? O Aripunã é o nome dele original. Virou Evaristo Reis. Ele é rei, né? Inclusive, a palavra Reis, eu não tenho no meu sobrenome, mas minha mãe tem. Reis é justamente por conta desse padre que batizou ele. Isso aí é histórico, isso aí é história, isso aí vem de pai para filho contando, né? Num dado momento a gente ouviu isso aí, não, isso aí já vem de base, né? E aí você vai chegar, putz, será que eu sou português? Não, você não é português, simplesmente você foi batizado dessa maneira, porque a maioria da população da Amazônia também foi assim, né? A língua geral foi proibida e as pessoas foram obrigadas a falar português, e por isso que todo mundo, entre aspas, fala português na Amazônia, né? Não é porque quiseram, no dado momento, a língua é linda demais, não é isso, porque foram obrigados, e o Nigatu realmente foi uma língua perseguida, e esse é o histórico da Amazônia, é terrível, uma história complicada, uma revolução ruim demais, né, muito Sim. ruim, e hoje a gente está tentando reparar